O presente trabalho fala sobre as esculturas romanas, suas características e de sua contribuição para a cultura do país. Mostra os pontos mais fortes dessa manifestação e também onde e quando aconteceu. Mostra o que e como buscavam representar, como eram feitas e etc. A escultura romana foi uma manifestação artística extremamente significativa na civilização da Roma antiga. Pode-se dizer que constitui a mistura da perfeição clássica com características do realismo e estilos do Oriente, que foram traduzidas em peças de pedra e bronze, com a beleza inigualável. Assim como ocorreu na pintura, os romanos também sofreram influência da grega na cultura, mas evoluíram para um estilo próprio quando passaram a dominar o mundo. Os escultores romanos trabalharam a pedra, metais preciosos, vidro e terracota. Entretanto, seu traço marcante está mesmo no bronze e no mármore. Este último domina a maioria das obras de arte, no caso, o mármore. A primeira característica da escultura romana é a forte influência da arte grega e etrusca, mas com elementos próprios romanos, ou seja, por parte da arte grega compreende-se as manifestações das artes visuais, artes cênicas, literatura, música, teatro e arquitetura, desde o início do período geométrico, quando, emergindo da Idade das Trevas, iniciou-se a formação de uma cultura original, até o fim do período helenístico, e por parte da arte etrusca, designa aquela realizada pela antiga civilização dos etruscos, que se desenvolveu a partir do século VII a.C. A arte etrusca foi inspirada nos modelos de arte oriental, egípcia, fenícia, assíria e grega, e possui um estilo único e inovador. Outra característica é as representações realistas. O termo realismo geralmente é usado para designar desenhos, esculturas e pinturas que tenham uma representação objetiva da realidade, ou seja, uma forma de reproduzir a realidade tal como ela é. Outro tipo de característica é que muitas mãos de obra são uma fusão entre arquitetura e escultura. E a arquitetura romana é uma manifestação artística dos romanos, que sofreu grande influência da arquitetura grega e etrusca. E a última característica é as representações de feitos do Império Romano em monumentos. A escultura romana, cada uma delas tem uma representação ou significado. A maioria são para glórias ou para honrar os deuses egípcios. Em meados do século I d.C., os artistas romanos procuram uma identidade própria, impulsionados pelas conquistas do Império Romano. Em esculturas maciças de bronze, são vistas as estátuas de imperadores, deuses e heróis. Assim como os gregos, os romanos também gostavam de representar seus deuses em estátuas. Considerada a terceira das artes clássicas, a escultura é a técnica de representar objetos e seres através da reprodução de formas. A escultura na pré-história foi associada à magia e à religião. No período paleolítico, o objetivo era moldar animais e figuras humanas, geralmente femininas. A escultura da Roma Antiga foi uma das mais importantes expressões artísticas dos antigos romanos. Desenvolveu-se em toda a área da influência romana, tendo seu foco disseminado na capital, no período do século VI a.C. ao século VI d.C. A tradição romana na escultura permaneceu uma referência constante ao longo de toda a sua trajetória da arte escultórica em Roma, recebendo influência primeiro através da escultura etrusca, fortemente devedora dos gregos no período arcaico, e a partir desse período o contato passou a ser direto e mais ainda. Uma das esculturas romanas mais famosas que conhecemos é o Augusto de Prima Porta. Esta estátua foi descoberta em 1963 na Vila de Lívia, situada na Roma. Acredita-se que tenha sido encomendado pela esposa de César Augusto após sua morte. Podemos encontrá-lo no Museu do Vaticano. Seus mais de 2 metros de altura não o deixarão indiferente.
Como disse antes, o retrato foi o grande gênero da escultura romana. Artistas romanos desenhavam traços perfeitos em rostos e bustos. Como exemplo, temos o busto de Antinous. Foi encontrado em seu túmulo junto com o resto dos objetos dedicados a ele. Este evento aconteceu na Vila Adriana, atual Tivoli, em 1998. Outro retrato romano proeminente é o retrato de Augusto. Sua origem é desconhecida, mas estima-se que possa ter sido feito entre 27 anos antes de Cristo e 14 anos depois de Cristo, de mármore liso. Destaque bem suas características. La Pieta. Esta famosa obra de Michelangelo está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A imagem representa a Virgem Maria segurando Cristo no colo, descendo morta da cruz. O artista terminou a obra antes de seus 25 anos e é a única em que aparece sua assinatura. O retrato de Keiton e Pócia é um conjunto fúnebre que mostra um casal de forma íntima, em situação de despedimento. É uma escultura que se destaca pela sensibilidade. Suas mãos se entrelaçam e a carga pode ser observada na posição de seus corpos. Realismo na escultura romana. O busto humano está entre os elementos que diferenciam a escultura romana das demais artes. O realismo é o traço principal dos escultores, com detalhes de cicatrizes, envelhecimento da pele e demonstrações dos efeitos do tempo, como as rugas e a pele mais esticada. As esculturas romanas ganharam notoriedade por meio das grandes estátuas de imperadores, deuses e heróis, que são os principais aspectos de sua cultura. São exemplos das principais esculturas romanas a estátua de bronze de Marco Aurélio a cavalo, que possui 3,53 metros de altura, e a estátua de Constantino I, ambas expostas no Museu Capitolino de Roma. Nesse trabalho tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a origem e as características das esculturas romanas, suas histórias e suas criações, seus objetivos e sua importância. Através disso, podemos compreender um pouco mais sobre a cultura e estética do país e sobre suas histórias e crenças.